Filmes de assombrações sempre trazem boas lendas urbanas por detrás do enredo das filmagens. Foi assim com Poltergeist, foi assim com um dos filmes do Drácula, e não poderia ter deixado de ser também aqui em O Exorcista, que teve absolutamente todos os tipos de alegações indicadas pelos fãs, que ao longo do tempo acabaram também se tornando boas curiosidades que nós iremos conferir aqui neste vídeo. Como por exemplo, o próprio set de filmagem do interior da casa de Mike Neal, que, como eu disse ainda há pouco, pegou fogo durante as filmagens, causando atrasos em toda a produção do longa. Mas adivinhem só, apenas o quarto de Regan, a personagem principal, onde se passavam a maior parte das cenas em que a jovem estava possuída, não foi atingido pelas chamas. Se já não bastasse, uma sequência de mortes bizarras, incluindo pessoas da produção, acabaram acontecendo enquanto o filme estava sendo gravado. Nada menos que 9 dessas pessoas, incluindo os atores Jack McGowan e Valinsky Malaros, e até mesmo o avô de Linda Blair, além de um segurança no set e um especialista em efeitos especiais. Quando esses fatos começaram a acontecer quase que sequencialmente, a equipe de produção, incluindo o diretor, começaram a acreditar que uma espécie de maldição estava rondando o set de filmagem. Para muitos, tudo não passava de uma jogada de marketing para a divulgação do filme. Mas, para outros, algo sobrenatural dominou o longa durante toda a produção, sendo ou não obra de algum mal. O Exorcista foi sucesso de bilheteria e se tornou o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar, vejam só, levando a estatueta nas categorias de melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som em 1974. Mas voltando lá atrás, ainda na época das filmagens, um dos atores pediu para que uma cena em específico fosse retirada. William Peter Blatty pediu para que justamente a cena que fosse retirada do filme fosse a que Regan está possuída e gira sua cabeça para trás do tronco, a mesma que se tornou uma das mais icônicas do cinema e certamente causou alguns gritos de pavor. Ainda bem que o pedido do ator, é claro, não foi aceito. Seguindo as curiosidades, o grito de dor que se ouve no momento em que Ellen Burstyn cai no chão é real. A atriz sofreu uma lesão permanente na coluna vertebral durante a filmagem da cena, em que ela aparece sendo arremessada no chão. E existe também uma controvérsia quanto ao nome do demônio que estaria de fato possuindo Regan. Apesar de seu nome não ser falado no filme, este demônio que atormenta a jovem chama-se Pazuzu, uma das milhares alcunhas usadas para identificar o demônio. Pazuzu é o nome do rei dos demônios da mitologia assíria e babilônica. Era comum que o povo dessa época o temesse. Assim, os pesquisadores acabaram se aprofundando em sua história para colher informações para acrescentar junto ao roteiro do filme. O Exorcista, inclusive, começou a causar muita curiosidade naqueles que queriam assisti-lo, já nos trailers, que nessa época, é bem verdade, não eram exibidos aqui na internet, pois nós nem sonhávamos nessa época em ter YouTube, mas sim nos cinemas quando era mostrado partes do filme em preto e branco. Essas mesmas imagens se misturavam com demônios e também mostravam o rosto de Regan possuída. Tudo isso acompanhando uma trilha sonora realmente assustadora,
que foi um verdadeiro clássico do terror, como nós sabemos. Vale destacar também que algumas salas de cinema dos Estados Unidos disponibilizaram sacos para vômitos em suas cadeiras para as pessoas mais sensíveis. E podem acreditar, eu ouvi histórias que aqui no Brasil teve muita gente que saiu correndo da sala de cinema e outras que até mesmo chegaram a passar mal. Mas seguindo, uma curiosidade que talvez seja das mais mórbidas é que o ator Paul Batson era técnico de raio-x em um hospital de Nova York e ele fez uma ponta em O Exorcista. Anos depois, ele foi condenado pelo assassinato de Edson Verrill. A polícia também acredita que ele foi responsável por mais 6 outros homicídios, cujas partes dos corpos foram desmembradas e jogadas dentro do rio Hudson em sacos pretos de lixo. E o filme foi tão diabólico que chegou a causar medo, inclusive, da equipe de produção durante as filmagens. Porque, exemplo do incêndio que nós citamos ainda há pouco, outros eventos desastrosos acabaram acontecendo durante as filmagens, o que ocasionou, inclusive, o pedido da presença de um padre jesuíta, que ali compareceu e abençoou o set de filmagem do filme de terror. Ironia do destino ou não, um padre sim teve de se fazer presente até mesmo durante as gravações. Muito se comenta também a respeito dos gemidos e gritos que foram feitos pela então jovem atriz Linda Blair, que interpretava Regan. Mas temos de dizer que muitos daqueles sons não foram feitos pela própria atriz, e sim a partir de uma mixagem de som de gritos vindos de um porco. O som emitido por Regan, quando finalmente o demônio é exorcizado de seu corpo, foi criado a partir do som que os porcos emitem quando são levados para o abate. Já a voz do demônio que possui Regan veio da atriz Mercedes McCambridge, um dos maiores nomes do rádio de sua época, lá nos Estados Unidos. Contudo, meus amigos, O Exorcista acabou se tornando uma das principais referências de filmes de terror até os dias de hoje. No entanto, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixando outras dicas que estão aparecendo bem aqui ao meu lado para que você continue ligado no canal. E é claro, caso você não estiver inscrito, se inscreva a partir de agora, dá uma forcinha para mim. O botão também está aparecendo aqui embaixo. Só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos vocês. Um grande abraço e até breve.